Oi, gente! Hoje, segunda-feira, dia 24 de agosto de 2026. Eu tô aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês a respeito do nosso crescimento e da nossa evolução espiritual, profissional, pessoal, né? A gente tem que parar para analisar que a nossa cura, ela não acontece em linha reta, ela acontece em ciclos. E cada vez que a gente passa pelo mesmo lugar, pela mesma situação, a gente a enxerga, a entende sob uma diferente perspectiva. Porque isso acontece devido à nossa maturidade. No decorrer das nossas vidas, a gente vai adquirindo maturidade. As nossas experiências, os nossos obstáculos, os nossos conflitos, eles nos auxiliam a adquirir maturidade. E essa maturidade faz com que nós enfrentemos a mesma situação de maneira diferente, né? Conseguindo olhar com um olhar mais maduro, mais sábio. Então é por isso que a cura ela acontece em ciclos de repetições. Nós vamos repetir padrões até que a gente traga para o nível da nossa consciência tudo aquilo que se encontra recalcado no nosso inconsciente, nos limitando e nos atrasando, impedindo com que nós evoluamos. Eu vou dar um exemplo da minha vida prática. Por exemplo, a primeira vez que eu li o livro O Segredo, a primeira vez que eu recebi o PDF desse livro foi em 2006. E quando eu abri e comecei a ler, ele ali para mim não fazia sentido nenhum, nenhum. A segunda vez que eu recebi foi em 2013, 7 anos depois. E na hora que eu comecei a ler, eu falei, gente, mas espera aí um pouquinho. Como é que isso aqui não fazia sentido para mim antes? Isso aqui para mim é claro. Fala da lei da atração, fala da nossa energia psíquica, fala da força dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Como que para mim, em 2006, isso não fazia sentido? Se isso é tão claro. E agora, essa semana passada, aconteceu algo semelhante. Uma paciente minha me falou de um livro que chama Cartas de Cristo. E eu comentei com meu marido sobre essas cartas de Cristo. E meu marido disse assim para mim: Ah, eu já li, são 17, mas não achei muito interessante não. Falei: Ah, pois é, eu quero ler. Minha paciente me indicou e eu quero ler. E aí o que que ele fez? Ele começou a ler antes de mim. E ele me comentou assim comigo: Amor, nossa, eu tô vendo isso sob uma outra perspectiva. Nossa, quando eu recebi isso, para mim não fazia sentido algum. E agora isso para mim faz total sentido. E isso acontece por causa da nossa maturidade, por causa da experiência de vida que nós vamos adquirindo. Então, se um conflito, se um padrão de comportamento, de relacionamento está se repetindo nas nossas vidas, isso acontece para que nós tenhamos a oportunidade de enxergá-lo sob um outro ponto de vista, sob uma nova perspectiva, uma perspectiva mais madura, mais sábia. E é por isso que a nossa cura ela acontece em ciclos e não em linha reta. Por isso que nós repetimos tantos padrões de comportamento, de relacionamento, para que a gente possa ter essa oportunidade de encarar sob diferentes pontos de vistas, de acordo com a nossa própria evolução. Então, que nós possamos todos os dias assumir a autonomia das nossas vidas, sermos os capitães dos navios das nossas vidas, enxergando todos os nossos conflitos, todos os nossos problemas, todos os nossos obstáculos, não como empecilhos para o nosso crescimento, mas como oportunidades para que nós possamos
trazer para o nosso consciente aquilo que se encontra no nosso inconsciente, nos limitando e nos impedindo de crescer e assumir a autonomia das nossas vidas. E isso só acontece com o autoconhecimento e com a elaboração dos nossos conflitos internos, dos nossos desejos recalcados e dos nossos traumas reprimidos. É por isso que a gente tem a chance de repetir padrões, para que a gente possa vencê-los e superá-los. Não é sobre apagar o nosso passado, é sobre enxergar o nosso passado de forma diferente, sem deixar que ele nos machuque, nos magoe, mas sim entendendo que ele serviu de trampolim para que nós nos elevássemos e vencêssemos os nossos traumas, os nossos obstáculos, os nossos conflitos e nos transformássemos no ser humano que somos hoje. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus, uma semana abençoada e até o próximo vídeo.